Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Vamos continuar aqui nossas aulas de preparação para o Enseja, agora falando sobre a divisão, beleza? Mais uma aula aqui de matemática básica. Então nós temos aqui a divisão, que também é uma das operações fundamentais da matemática, né? É a última operação que a gente aprende. Nós aprendemos primeiro a adição, depois a subtração, depois a multiplicação e, por fim, agora a divisão, que também, como as outras operações, é uma operação que está muito presente em nosso cotidiano e, por isso, é muito importante. Ela também é uma das operações básicas, conforme nós já falamos, e ela é inversa à multiplicação. Então, nós temos assim, vamos pegar aqui um exemplo. 4 dividido por 2, isso é igual a 2, não é? 4 dividido por 2, isso é igual a 2. Por quê? Porque 2 vezes 2, isso é igual a 4. Então, por isso que nós dizemos que a divisão ela é inversa à multiplicação. Agora, nós vamos aprender os termos da divisão. Assim como nós temos os termos da adição, da multiplicação, por exemplo, nós também temos aqui na divisão. É muito importante a gente aprender, porque se você ouvir falar em termos como resto, como quociente, isso não vai te causar estranheza. Então, nós vamos pegar aqui como exemplo 7 dividido por 3. Então, nós temos aqui 7, nós vamos chamar ele de dividendo. O 3 aqui nós vamos chamar de divisor, ok? O 2 aqui nós vamos chamar de quociente. E esse 1 aqui nós vamos chamar de resto, é o que sobra. Na divisão, nós vamos ter divisões que são exatas, divisões que não são exatas. Divisão exata, pessoal, é quando o resto ele é igual a zero, como no caso aqui de 6 dividido por 3, que tem como resultado 2 e tem resto zero. Agora, quando o resto ele é diferente de zero, nós vamos dizer que nós temos uma divisão não exata, como no caso aqui de 7 dividido por 3, que tem como resultado 2 e tem como resto aqui 1. Na nossa divisão, nós podemos comprovar o resultado multiplicando o quociente pelo divisor e somando ao resto. Se o total for igual a dividendo, a divisão está correta. Então, vamos ver isso daqui através de um exemplo. Vamos pegar aqui o que a gente já tem. 7 dividido por 3. Nós sabemos que isso é igual a 2 e tem como resto 1. Então, para a gente comprovar se o resultado da divisão está correto, o que a gente faz? A gente multiplica o quociente pelo divisor. No caso aqui, 2 vezes 3. Isso é igual a 6. A gente soma agora o resto, que é 1. Então, 6 mais 1, isso é igual a 7. Então, nós temos aqui, se o total for igual ao dividendo aqui, que é 7, a nossa divisão está correta. Então, como 7 é igual a 7, a nossa divisão aqui está correta. Beleza, pessoal? Vamos ver isso aqui de forma mais aprofundada aqui mais para frente. Então, o cálculo da divisão, como que a gente faz? Então, o primeiro passo é você armar a sua continha, fazendo assim, ó, montando o algoritmo da divisão. Então, você vai fazer assim, 12 dividido por 2, que aqui é o nosso primeiro exemplo. A gente tem que procurar agora na tabuada do 2, por isso que eu falei que saber a tabuada é muito importante para a divisão, porque a divisão ela é a operação inversa à multiplicação. Então, para a gente resolver aqui quantos que é 12 dividido por 2, nós temos que vir aqui na nossa tabuada, porque é importante você separar alguns minutos do seu estudo para estudar e, se possível, decorar a sua tabuada, porque nós vamos utilizar muito fazendo continha de divisão. Então, nós temos que resolver aqui quantos que é 12 dividido por 2. E para resolver isso, nós temos que procurar aqui um número que multiplicado por 2, que vai ser igual a 12. E agora nós vamos ir aqui para a nossa tabuada e procurar esse número, que nós vamos encontrar aqui o 6, ó, o 2 multiplicado por 6, isso é igual a 12. Então, que número que multiplicado por 2 que vai ser igual a 12? É o 6 aqui pela nossa tabuada. Então, nós vamos ter aqui que 6 vezes 2, isso é igual a 12. E 12 menos 12, isso é igual a 0. Nós temos aqui uma divisão exata, beleza? Vamos aqui para o nosso próximo exemplo. 63 dividido por 7. Então, nós temos que montar, armar a nossa continha. 63 dividido por 7.
E agora, como nós estamos dividindo por 7, nós temos que recorrer aqui, nós temos que caminhar aqui para a nossa tabuada do 7 e procurar se existe algum número aqui multiplicado por 7 que vai ser igual a 63, ou chegar bem perto. Vamos aqui, ó. 7 vezes 5 é igual a 35, 7 vezes 6, 42, 7 vezes 7, 49, 7 vezes 8, 53, 7 vezes 9, 63. Opa, no caso aqui, o 9 multiplicado por 7 dá igual a 63. Então, respondendo aqui a nossa pergunta, existe algum número que multiplicado por 7 vai ser igual a 63? Sim, no caso aqui o 9, né? Então, nós vamos fazer aqui, ó, 9 vezes 7, isso é igual a 63, e 63 menos 63, isso é igual a 0. Nós temos aqui uma divisão exata. Então, vocês viram aqui que saber a tabuada é essencial para fazer continhas de divisão, ok? Vamos aqui para mais um exemplo. Agora, nós temos que fazer quantos que é 369 dividido por 3. Então, o primeiro passo é armar a sua continha. 369 dividido por 3. Sem precisar falar, né, que nós vamos precisar da tabuada do 3. E como que a gente faz essa divisão? E na divisão, pessoal, nós começamos a analisar da direita para a esquerda. Então, primeiro, você pega o primeiro númerozinho aqui, que é o 3. E você se pergunta, 3 dá para dividir por 3? Sim. Então, nós temos que procurar agora um número que multiplicado por 3, que vai ser igual a 3 ou chegar bem perto. Então, vamos aqui para a nossa tabuada. O número que multiplicado por 3, que vai ser igual a 3 ou chegar bem perto. No caso, esse número aqui é o 1, porque 3 vezes 1 é igual a 3. Então, a gente coloca aqui um 1 no nosso quociente. E vamos fazer aqui uma multiplicação. 3 vezes 1, isso é igual a 3. E agora, a gente faz uma subtração, beleza? 3 menos 3, isso é igual a 0. E agora, o que a gente faz para continuar a nossa divisão? Nós vamos abaixar aqui esse número 6. E agora, a gente faz a pergunta lá na nossa tabuada. Existe algum número que multiplicado por 3 que vai ser igual a 6 ou chegar bem perto? Sim, existe. É o 2. Então, nós temos aqui, vamos colocar o 2 no quociente. Nós temos aqui que 2 vezes 3, isso é igual a 6. E agora, a gente faz aqui uma continha de menos. 6 menos 6, isso é igual a 0. Então, o que a gente faz agora? A gente abaixa aqui esse último número que nós temos aqui, que é o 9. E vamos à tabuada. Existe algum número que multiplicado por 3, que vai ser igual a 9? Sim, existe. É o próprio 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Então, a gente coloca o 3 aqui no nosso quociente. E agora, a gente faz uma multiplicação. 3 vezes 3 é igual a 9. E 9 menos 9, isso é igual a 0. Então, nós vamos ter aqui uma divisão exata. Agora, se você tem dúvida se a sua divisão está correta, basta tirar aqui a prova. E como que a gente tira a prova? Multiplicando o quociente pelo divisor e somando o resto. Então, vamos fazer aqui, ó, 123 vezes 3. Vamos fazer aqui essa multiplicação. 3 vezes 3 é igual a 9, ok? 3 vezes 2, isso é igual a 6. E 3 vezes 1, isso é igual a 3. 369, ok? Agora, a gente soma o resto. Então, como o resto aqui é 0, não vai alterar aqui o nosso resultado. Então, como o total aqui é igual ao nosso dividendo, a divisão está correta. Então, 369 dividido por 3, isso é igual a 123. Beleza, pessoal? Vamos aqui. Agora, nós vamos calcular quantos que é 120 dividido por 5. Então, o primeiro passo, armar aqui a nossa continha. 120 dividido por 5, ok? E a gente começa aqui a nossa análise, a nossa divisão da direita para a esquerda. Então, nós vamos pegar aqui primeiramente o 1. E nós vamos fazer aqui a pergunta. 1 dá para dividir por 5? Não dá. Quando acontece esses casos, então aqui a gente pode pegar aqui o 12, beleza? Nós vamos começar agora pelo 12. 12 dá para dividir por 5? Sim. Agora, o que nós temos que encontrar? Nós temos que ir para a tabuada do 5.
a gente tem que se fazer a seguinte pergunta. Existe algum número que multiplicado por 5 que vai ser igual a 12 ou chegar bem perto sem passar? Vamos aqui para a nossa tabuada. Ó. 5 vezes 1 é igual a 5. 5 vezes 2 é igual a 10. 5 vezes 3 dá 15. Então, aqui já passou. E nós queremos o número que chega mais perto sem passar, que no caso aqui é o 2, ok? Então, nós vamos colocar aqui o 2 no nosso quociente e vamos fazer aqui a nossa multiplicação. 2 vezes 5, isso é igual a 10. Então, a gente coloca o 10 aqui. E agora a gente faz uma continha de menos, ok? Então, nós vamos ter aqui que 12 menos 10, isso é igual a 2. E agora, para a gente continuar aqui a nossa divisão, basta aqui abaixar o zero, ok? E agora aqui nós temos o 20. Então, nós temos que ir para a tabuada do 5 e fazer a seguinte pergunta. Que número que multiplicado por 5 vai ser igual a 20 ou chegar bem perto sem passar? Então, vamos aqui para a nossa tabuada do 5. Ó. 5 vezes 4, isso é igual a 20. Opa, é esse número 4 aqui que eu estou procurando, porque 5 vezes 4 ele vai ser igual a 20. Então, nós vamos colocar aqui o 4. Vamos fazer aqui. 4 vezes 5 é igual a 20. Então, 20 menos 20, isso é igual a 0, ok? Uma divisão exata. Vamos conferir se o nosso resultado está correto. Vamos fazer aqui. Então, 24 vezes 5. Se isso for igual a 120, a nossa divisão está correta. Então, 5 vezes 4 é igual a 20, vai 2. 5 vezes 2 é igual a 10, somado com 2 dá 120. Como o nosso resto aqui é zero, não vai alterar o nosso resultado. Então, 120, o total é igual ao nosso dividendo. Então, a nossa divisão está correta, beleza, pessoal? 120 dividido por 5, isso realmente é igual a 24, beleza? Agora, vamos fazer aqui quantos que é 210 dividido por 2, ok? Então, o primeiro passo é você armar a sua continha. Então, nós vamos colocar aqui 210 dividido por 2. E como eu falei para vocês, a gente começa sempre na divisão da direita para a esquerda, pegando aqui o primeiro número, que no caso aqui é o 2, e se perguntando, 2 dá para dividir por 2? Sim. Então, nós temos que vir aqui para a tabuada do 2 e fazer a seguinte pergunta. Existe algum número que multiplicado por 2 que vai ser igual a 2 ou chegar bem perto? Sim, no caso aqui é o 1, né? Porque 2 vezes 1 é igual a 2. Então, a gente coloca aqui o 1 no nosso quociente e faz aqui uma multiplicação. 2 vezes 1, isso é igual a 2. E 2 menos 2, isso é igual a 0. O que a gente faz agora? A gente abaixa o 1. Beleza, pessoal? Agora que fica interessante. A maioria das tabuadas, elas começam pelo 1, ok? Mas o correto, pessoal, de forma mais exata, é você começar pelo 0, porque em algumas situações nós vamos precisar disso daqui, ó. 2 vezes 0, isso é igual a 0. Nós estamos procurando um número que multiplicado por 2, que vai chegar bem perto de 1, sem passar. No caso aqui é o 0, porque 2 vezes 0, isso é igual a 0. Então, nós vamos colocar aqui o 0 no nosso quociente e vamos fazer aqui essa multiplicação. 0 vezes 2, isso é igual a 0. Fazendo aqui essa continha de menos, 1 menos 0, isso é igual a 1. O que a gente faz agora? A gente abaixa aqui o 0. Agora, nós temos que procurar aqui na nossa tabuada do 2 o número que multiplicado por 2, que vai ser igual a 10, ou chegar bem perto sem passar. No caso aqui é o 5, né? Porque 2 vezes 5, isso é igual a 10. Então, vamos colocar aqui o 5 no nosso quociente e vamos fazer aqui a multiplicação. 5 vezes 2 é igual a 10, e 10 menos 10, isso é igual a 0. Como resultado, como resta que é igual a 0, a nossa divisão ela é exata e assim nós finalizamos ela, ok? Então, 210 dividido por 2, isso é igual a 105. Se você duvida, basta fazer aqui a prova, né? Que é multiplicando aqui o quociente pelo divisor. Então, 105 vezes 2. Então, nós vamos ter aqui que 2 vezes 5, 2 vezes 5 é igual a 10, vai 1. Então, 2 vezes 0 é igual a 0, com mais 1 aqui.
e 2 vezes 1, isso é igual a 2. Então, o nosso resultado aqui é 210. Como o resto aqui é igual a zero, não vai alterar aqui o nosso total. Então, como o total é igual aqui ao dividendo, a nossa divisão está correta, beleza, pessoal? Vamos aqui para o nosso próximo exemplo, nosso último exemplo aqui de hoje. Nós temos que dividir quantos que é 180 por 15. Agora vai ficar um pouco mais difícil porque nós temos dois números aqui no nosso divisor. Então, vamos armar aqui a nossa continha, 180 dividido por 15, ok? E fica mais difícil ainda porque nós não temos a tabuada do 15. Geralmente, nós aprendemos até a tabuada do 10. Mas nós temos como montar e fazer a tabuada do 15. Então, basta você fazer assim, ó, 15 vezes 0, isso é igual a 0. 15 vezes 1, isso é igual a 15. 15 vezes 2, isso dá 30. E 15 vezes 3, isso dá 45. Por enquanto, tá bom. Se a gente precisar de continuar, nós completamos aqui a nossa tabuada depois. Então, nós já armamos a nossa continha e agora nós temos que começar aqui a divisão da direita para a esquerda. Então, primeiro nós vamos pegar o 1, só que 1 não dá para dividir por 15, porque o 1 é menor do que o 15. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar aqui o 18, beleza, pessoal? Agora, 18 dá para dividir por 15. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que vir aqui para a tabuada do 15 e fazer a seguinte pergunta. Existe algum número que multiplicado por 15 que vai ser igual a 18 ou chegar bem perto sem passar? Vamos olhar aqui. 15 vezes 0 é igual a 0. 15 vezes 1 é igual a 15. 15 vezes 2 é igual a 30. Então, 2 aqui não pode ser porque ele passa. Nós estamos procurando um número que vai ser multiplicado por 15, vai ser igual a 18 ou chegar bem perto sem passar. No caso que chega bem perto sem passar aqui é o 1, beleza? Porque 15 vezes 1 é igual a 15. Então, nós vamos colocar aqui o 1 aqui no nosso quociente e fazer aqui a multiplicação. 15 vezes 1, isso é igual a 15. Então, vamos fazer aqui uma subtração agora. 18 menos 15, isso dá 3. O que a gente faz agora? A gente abaixa esse zero aqui, agora nós vamos ter o 30. Agora, nós temos que caminhar aqui para a tabuada do 15 e fazer a seguinte pergunta. Existe algum número que multiplicado por 15 que vai ser igual a 30 ou chegar bem perto sem passar? Sim, é o 2, não é? Porque 15 vezes 2, isso é igual a 30. Então, o que a gente faz? A gente coloca o 2 aqui no nosso quociente e faz aqui a multiplicação. 2 vezes 15, isso é igual a 30. E 30 menos 30, isso é igual a 0. Então, nós temos aqui a nossa divisão finalizada com o resto 0. Então, 180 dividido por 15, isso é igual a 12. Se você tem dúvida, basta fazer a nossa prova, conforme nós já aprendemos aqui. Fazendo aqui 15 vezes 12, que você vai fazer o seu resultado quociente aqui vezes o seu divisor. Então, vamos fazer aqui essa multiplicação para a gente ver se a nossa divisão foi feita corretamente. Então, nós vamos ter aqui 2 vezes 5 é igual a 10, vai 1. 2 vezes 1 é igual a 2, com mais 1 vai dar 3. 15 vezes 1 vezes 5 é igual a 5, e 1 vezes 1, isso é igual a 1. Então, basta fazer aqui a soma, beleza? Então, nós vamos ter aqui 0, 8 e 1. Então, 180. Então, como o total aqui é igual ao nosso dividendo, beleza? A nossa divisão está exata, está correta. Beleza, pessoal? Vamos aqui finalizar a nossa aula vendo aqui algumas propriedades da divisão. A primeira propriedade que nós vamos aprender é que a divisão ela não é comutativa. Como assim? 4 dividido por 2, isso é igual a 2, beleza? Agora, se você fazer assim, 2 dividido por 4, será que dá o mesmo resultado? Não, não dá. 2 dividido por 4, isso é igual a 0,5. Divisões com números decimais, como essa daqui, nós vamos aprender em uma aula futura. 4, beleza? Vamos ver aqui a segunda propriedade, propriedade 1. Todo número dividido por 1 tem como resultado o próprio número. Então, se você fazer aqui, fizer 8 dividido por 1, isso é igual a 8. Se você colocar aqui 150 mil dividido por 1, isso vai ser igual a 150 mil, porque todo número dividido por 1 tem como resultado o próprio número.
Continuando, quando o dividendo e o divisor são o mesmo número, o quociente é 1, ou seja, dividendo e divisor igual ao mesmo número, né? O resultado aqui, no caso, o quociente é 1. Da mesma forma, se você colocar aqui 10 dividido por 10, isso vai ser igual a 1. Beleza? 1 milhão dividido por 1 milhão, isso vai ser igual a 1. É isso que nos diz aqui a nossa propriedade. Por fim, nós temos aqui que a divisão por zero é indefinida e quando o dividendo é zero, o resultado da divisão é zero. Vamos entender aqui de forma bem simples. Então, 6 dividido por zero, quando vamos colocar aqui 6 dividido por zero, isso é uma indefinição, beleza, pessoal? É uma coisa aqui que nós temos na matemática. Agora, o zero aqui no dividendo dividido por 6, isso vai ser igual ao próprio zero, beleza? Se você colocar aqui 2.000, no caso aqui, se você colocar 0 dividido por 2.000, o resultado aqui vai ser igual a próprio zero. Certo, pessoal? Se ficar com alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários que eu estarei auxiliando, que eu estarei ajudando vocês. Então, por hoje é só. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.